das doenças da psiquiatria, tem 3 que tem uma carga genética muito grande. O TOC, todo mundo já tem uma noção do que é, né? A esquizofrenia, que é um transtorno bem grave, talvez o mais importante da psiquiatria, e o bipolar. São os 3 que mais têm carga familiar. Caramba. Quase todas as doenças psiquiátricas têm algum grau de carga genética, né? Então, uns mais, outros menos, mas o bipolar tem bastante. A genética não determina, não é a única coisa que determina a doença, mas é bastante importante. Ô, doutor, o quanto é importante para a pessoa obter o diagnóstico, entender como que ela funciona, o que ela tem, igual o Dudes falou que a irmã dele acha que tem, mas não liga muito para isso, né? Será que se um dia ela entender como que ela funciona, isso vai ajudar muito para ela? Cara, absolutamente. Porque o pessoal esquece que psiquiatria é uma área da medicina. Na medicina, para você ter o tratamento adequado, o que você precisa ter, assim, preciso antes do tratamento adequado? Para o tratamento ser o mais pertinente possível, você precisa ter o diagnóstico acertado. Pelo amor de Deus. Com o diagnóstico errado, o tratamento é errado. Sem diagnóstico, sem tratamento. Então, o diagnóstico é o ponto de partida. Infelizmente, tem gente que acha que na psiquiatria as coisas são mais flexíveis, são mais fluidas. Não sei, as pessoas têm uma ideia, né? Mas não. Psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. Sem o diagnóstico adequado, o tratamento não fica adequado. E no caso do transtorno bipolar talvez seja a doença da psiquiatria que mais tem diagnóstico errado, ou que a gente chama de subdiagnóstico. É um monte de gente com a doença e sem o diagnóstico adequado. Pode ser que nem... não sei o diagnóstico dela, mas supostamente a irmã do Eduardo, ela estaria assim, sem diagnóstico e sem tratamento. E tem uma coisa que é mais triste ainda, porque às vezes a pessoa percebe que tem algo errado e tem o diagnóstico impreciso. Por quê? Isso acontece no transtorno bipolar direto. O transtorno bipolar é uma doença descrita já há quanto? 2000 anos já. 2000 anos. Nossa. Caramba. Desde Jesus lá já? Já tinha, né? Caramba. O médico que descreveu o transtorno bipolar pela primeira vez foi um cara chamado Areteu da Capadócia, que era um médico romano, lá da Antiguidade Romana. Na transição da Antiguidade Grega para a Antiguidade Romana, ele descobriu, era um médico muito famoso lá na corte, ele descreveu doenças como enxaqueca, algumas doenças que ele, hoje em dia, né, se reconhece, era um médico muito sagaz. Aí ele começou a perceber o seguinte, já havia uma descrição, assim, naquela época, há 400 anos antes de Cristo, já tinha a descrição da melancolia, que é o que é a depressão. E tinha a descrição de um negócio chamado mania, que eram umas pessoas que entravam em psicose, ficavam agitadas, faziam coisas descabidas, né? Aí ele começou a perceber que isso acontecia na mesma pessoa. Pô, tem gente que tem hora que tem essa mania, fica acelerado, fica falante, eloquente, cheio de si, às vezes até entra em psicose, delírios de grandeza. Ela tem melancolia também. E aí em outros momentos ela tem melancolia também. Aí tem descrição bonitinha, que ele fala assim, cara, parece que na verdade isso aí não são duas doenças, parece que na verdade são duas fases de uma mesma doença. Parece que um é o agravamento do outro. Ele descrevia de uma maneira incipiente naquela época, pela primeira descrição de transtorno bipolar, então é de 2000 anos, né? Caramba. Então Tem uns caras foda mesmo. Eu entendo que você funciona de jeito, tem uns que já vem pronto, né? Pode crer. Então, é um diagnóstico que tem uma consistência histórica enorme. Então, foi descrito há 2000 anos de uma maneira muito semelhante ao que se vê hoje em dia. E tem gente que ainda não leva a sério a necessidade de se ter um diagnóstico. Aí o que acontece, falando dessa oscilação? Quando que vocês acham que a pessoa vem procurar ajuda? Quando ela está nessa fase mais animada, eloquente, com pensamento rápido, com mais energia, se achando bem, ou quando ela está em depressão? Na depressão. Quando ela tá na bad é que ela percebe, né? Aí ela fala assim, pô, preciso de ajuda, porque eu tô mal. E aí muitas vezes essa pessoa é diagnosticada apenas com depressão. E não com transtorno bipolar. Faz sentido. Foi o que aconteceu comigo, aliás. É? Ano passado apenas que eu tive o diagnóstico de bipolaridade. Antes eu tratava apenas depressão e ansiedade. Vocês verem o que eu falei. E você é jovem, tem 21 anos. Então, rapidamente, por incrível que pareça, apesar de ter tido essa diferença, primeiro me falaram que era depressão, depois bipolar, foi muito pouco tempo. Tem estudos que mostram que as pessoas às vezes levam até 10 anos para ter o diagnóstico adequado. Por quê? Porque a pessoa às vezes não percebe, às vezes as acelerações dela, porque é um negócio curioso. Quando a pessoa tem esses episódios chamados de mania, as pessoas podem entender, quem está vendo pode entender assim, aceleração psíquica.
A pessoa fica toda acelerada. A pessoa fica com o pensamento muito acelerado, fala muito. Nos afetos ela fica às vezes eufórica, empolgada, se achando, a última bolacha do pacote, se achando poderoso. Muitas ideias, às vezes você vê que são ideias pertinentes, outras não. Às vezes ficam extremamente irritadas, parece que o Eduardo teve isso, essa raiva, né, que ele falou. E quando esses sintomas são muito graves, a família leva no pronto-socorro, para você ter ideia. A pessoa fica agitadíssima, falando bobagem, brigando, fazendo coisa que não deve, gasta todo o dinheiro, estoura o cartão de crédito em 20 mil, sabe, uma coisa assim. E a família às vezes leva no pronto-socorro ou leva urgentemente no psiquiatra. Só que tem quadros como esse de aceleração que são mais leves e passa só como uma fase boa da vida, que a pessoa não tem tantos prejuízos evidentes. Imagina, isso passa totalmente despercebido, principalmente numa pessoa que já teve depressão, ela fala assim, pô, graças a Deus que eu melhorei da depressão. E às vezes a pessoa não percebe que ela está acelerada. Aí o que acontece? Quando ela vai no médico, ela só reclama do quê? Da depressão. Pode crer. E aí o médico precisa ter uma certa experiência, e tem que ser um médico psiquiatra necessariamente, até um psiquiatra com experiência, para o quê? Pesquisar no passado. Você já teve momentos que você já ficou muito empolgada. Tem um tempo entre uma fase e outra, pra gente perceber, nossa, há 6 meses, por exemplo, eu tava feliz, e agora eu tô assim, ou não existe. Sabe, eu consigo mapear em intervalos? Muito boa pergunta essa. Isso varia muito, porque o transtorno bipolar, ele não é uma doença, ele é um conjunto de doenças, cara. Pode-se dizer que raramente você vai ter um transtorno bipolar exatamente igual ao outro em pessoas diferentes. E até na mesma pessoa, ao longo da vida, muda muito. Então não existe, Robertinho, uma regra assim, ó, tá? Ficou em depressão agora, daqui a tanto tempo vai ter a mania, depois tanto tempo a depressão. Não tem uma regra, mas tem algumas coisas que comumente acontecem, né? Normalmente, depois de uma empolgação, vem um episódio depressivo. A descrição clássica do transtorno bipolar é isso. Então a pessoa tem a excitação psíquica, fica muito animado, muito agitado e depois entra em depressão. Tem gente que até interpreta assim, não, é que ele ficou sem noção, gastou dinheiro pra caramba, fez investimento arrojado, perdeu tudo, dirigiu irresponsavelmente, bateu o carro, teve uma coisa extraconjugal e abalou o casamento. Encontra justificativa, no caso. Aí o que acontece? Quando ele entra em depressão no instante seguinte, falando, ele tá arrependido, ele tá sentindo culpado por causa das coisas, né? Então a pessoa acaba arrumando uma justificativa até para a depressão depois de ter feito bobagem. E tem alterações químicas no cérebro nessas fases? Ô, Rodrigão, tem sim. Mas deixa eu só concluir a resposta para o Robertinho. Tem gente que tem um episódio maníaco como esse e depois passa depressões muito mais extensas, difíceis de tratar. É mais comum. Pouco tempo na mania, pouco tempo acelerado e muito tempo de depressão. Normalmente essa é a regra que acontece. Agora, tem pessoas que misturam os dois sintomas, então oscila dentro do mesmo dia. Caraca. Tem pessoas que são chamados de cicladores rápidos, que entre mania e depressão tem 3, 4, 5 episódios num ano. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas normalmente é isso. Os períodos de aceleração eles são mais curtos e os períodos de depressão são muito mais longos. Por isso que tem paciente que fala assim, quando eu começo a perguntar muito do período que a pessoa ficou muito excitada, tem paciente que fala assim, doutor, na boa, você está perguntando aí, tudo bem, eu te respondo, mas eu estou preocupado com a minha depressão, estou um tempão com depressão, isso aí passou alguns dias. E para responder finalmente a tua pergunta, para a gente definir um período de aceleração, são 4 a 7 dias. No mínimo, já está definido o período de aceleração. E o período de depressão é no mínimo de 2 semanas, mas o intervalo entre um e outro varia muito de paciente para paciente, né? Se identifica aí? Meu, me identifico demais, cara.